Vamos então dar início à apresentação do nosso artigo que decidimos intitular as fake news na sociedade digital. Para que nos possam acompanhar, vamos apresentar-vos um índice. Começaremos num primeiro momento por fazer uma breve contextualização das fake news. De seguida passaremos a abordar as fake news na sociedade digital. No momento posterior, dedicaremos um pouco de tempo a avaliar o papel da cidadania digital no combate às fake news. Enfim, passaremos às conclusões e às referências bibliográficas. No contexto da sociedade digital, as fake news constituem, evidentemente, um perigo. A desinformação representa um perigo para a fiabilidade da informação que se veicula através dos média, da internet e das redes sociais. Por isso, é importante compreender se a informação que é transmitida nos é revelada na sua integridade, se omitem ou se alteram elementos fundamentais para que validemos a informação de forma fundamentada e para que se construa um conhecimento verdadeiro, válido. Assim, torna-se primordial desenvolver competências de cidadania digital para filtrar a informação a que se acede, assumindo esta um papel fundamental no combate às fake news. As fake news são, do ponto de vista de Pinto, que as definiu assim na sua tese em 2018, são uma das dimensões de um processo de controle de informação vasto, constituindo, no fundo, revestindo-se de uma perigosidade grande, na medida em que se dirigem às massas com o propósito de as manipular, através da promoção de narrativas, de percepções e do controle do debate e das opiniões públicas. Assim sendo, o impacto e a gravidade das consequências desta problemática é proporcional ao fenómeno da globalização no mundo digital. São três os aspectos que queremos aqui destacar relativamente às fake news. O facto de o seu volume de produção ser muito grande, a velocidade com que se disseminam e, por fim, a veracidade de que se revestem. No que toca às características das fake news, Zhang e Gorbani, em 2020, definem 4 componentes fundamentais. Em primeiro lugar, os criadores, que podem ser humanos, programadores, por exemplo, de social bots, a contas cyborgs, ou inclusivamente utilizadores benignos que não têm a pretensão consciente de difundir fake news. Podem ser também não humanos, social bots, algoritmos que recorrem, no fundo, à inteligência artificial para se conectar e interagir com humanos, e contas cyborg. Depois, a segunda componente que destacam são os alvos, as vítimas, que no fundo são utilizadores de social media online ou de outras plataformas. De seguida temos o conteúdo, que pode ser físico ou não físico. No caso do conteúdo físico, o título, o corpo da notícia e os multimédia a que se recorre pretendem iludir os destinatários. No caso do não físico, o propósito, o sentimento e os tópicos tocados nas fake news, de algum modo, constituem um isco para os destinatários. Por fim, salientam um contexto social. No fundo, procedem à análise da rede do utilizador, por forma a perceberem como transmite as fake news. E assim, analisando o seu padrão, mais rapidamente percebem para quem devem ser enviadas essas fake news para terem um efeito de disseminação maior. Assim, destacamos os seguintes efeitos ou consequências das fake news que desinformam, manipulam comportamentos, condicionam negativamente a tomada de decisão, alteram a visão do mundo, geram posições políticas exacerbadas, causam danos financeiros, criam desconfiança nas notícias verdadeiras e, nos últimos anos, a psicologia tem enfatizado que as atitudes inconscientes podem influenciar os processos cognitivos, emocionais e morais, e há, inclusive, estudos que confirmam a possibilidade de as notícias falsas online influenciarem as atitudes inconscientes com o intuito de manipular o comportamento. Para mitigar estes efeitos, a cidadania digital desempenha um papel fundamental. Esta pode ser definida genericamente como um conjunto de normas de comportamento apropriado e responsável no que diz respeito ao uso da tecnologia, a uma participação eficaz num contexto digital e globalizado, ou seja, a cidadania digital assenta num compromisso positivo com as tecnologias digitais. Compete de igual modo à escola fornecer ferramentas que orientem os jovens na compreensão das redes sociais,
do poder dos mídias e dos algoritmos na obtenção de ferramentas que os guiem na escolha de canais de recolha de informação e na filtragem desta. Mais do que nunca, a literacia mediática e de informação, NIL, é uma questão essencial neste contexto. Na figura, encontra-se ilustrada a epistemologia de NIL. Ribble propõe, em 2011, um enquadramento para promover a educação no âmbito da cidadania digital. Neste contexto, o uso das tecnologias é global e constante. É assim determinante, mais do que definir regras, educar para a sua incorporação no nosso cotidiano de maneira ética e segura. Neste sentido, o referencial apresentado, composto por 9 elementos, configura normas de conduta da cidadania digital. Esses novos elementos permitem fazer face ao uso, abuso e uso indevido da tecnologia, tal como se sintetiza na figura que podemos observar no slide. A escola desempenha neste contexto um papel relevante, dado ser responsável pelo desenvolvimento do espírito crítico, que permitirá aos alunos selecionar informação. A cidadania digital deve promover comportamentos que permitam aferir a qualidade da informação. No campo educativo, o potencial deste referencial é orientar o processo de educação para a cidadania digital, que terá desenvolvimento e impacto ao longo da vida, nomeadamente na forma como lidamos com a informação. Assim, Ribble e Bailey sugerem algumas medidas para que as escolas formem cidadãos digitais responsáveis. A saber, criar atividades que possibilitem aos alunos a utilização, partilha e armazenamento da informação de modo responsável. Encorajar os alunos para diferentes usos da internet e das tecnologias digitais. Fornecer oportunidades de aprendizagem em diferentes ambientes. Ensinar literacia da informação através de projetos baseados em tecnologia e em que atividades como identificar, aceder, aplicar e criar informação são essenciais. Nossos alunos devem hoje estar preparados para prosperar num cenário tecnológico em constante evolução. O referencial LIST para estudantes fornece princípios orientadores sobre os seus direitos, responsabilidades e oportunidades no mundo digital. Cabe-nos a nós, enquanto educadores, guiar os nossos jovens no exercício desses direitos civis, contribuindo para o desenvolvimento das normas sociais. Neste sentido, este documento apresenta também sugestões para os educadores, de modo a prepararem os seus discentes para examinarem criticamente a informação com que se confrontam na internet e nos média, distinguindo assim as fake news da informação que devem privilegiar. Um outro documento de referência nesta matéria é o DISCOMP, o quadro europeu de referência para a competência digital. Este apresenta um quadro descritivo conceptual para todos os cidadãos. Inclui 5 áreas de competência: informação e literacia de dados, comunicação e colaboração, criação de conteúdo digital, segurança e resolução de problemas. São estas as competências que se interligam com a forma como se divulgam, produzem e avaliam as fake news. Em conclusão, estamos hoje perante uma globalização das comunicações que é potenciada especialmente pela evolução da internet. Esta criou condições que favorecem a produção, a partilha de um grande fluxo de notícias falsas. Este problema ganha especial visibilidade e atenção constante pelas consequências provocadas na sociedade digital, na medida em que estamos cada vez mais sujeitos a tentativas de manipulação informativa. Para além de um quadro legal necessário para combater as notícias falsas, é importante atuar noutras frentes. Compreendemos que todos os problemas sociais se refletem no contexto educativo. Como tal, o combate a este problema pode ser e deve ser encetado nas instituições educativas, sobretudo pelo investimento na cidadania digital. E no momento atual de transição digital das escolas, urge então delinear as estratégias necessárias para dotar professores e alunos com as competências de espírito crítico e de responsabilidade ética. Os referenciais que nós apresentamos e a investigação desenvolvida nesta área contribuem para o desenvolvimento e para a promoção de uma cidadania digital responsável que nos permita navegar com alguma segurança no agitado mar de informações. Apresentamos ainda as referências que suportam a nossa apresentação e muito obrigada pela vossa atenção.